Oi, espero que esteja tudo fluindo ok aí do outro lado da tela. Hoje eu vou fazer uma partilha mais focada em uma leitura que eu fiz recentemente. Eu tive a oportunidade, fiquei sabendo de uma promoção no universo dos e-books, dos livros digitais. Eu normalmente tenho adquirido, usufruído mais da leitura dos livros físicos, os digitais só para alguns textos mais curtos, algumas coisas de pesquisa e alguns livros internacionais de coletâneas de ficção ecológica que têm preços muito inacessíveis para adquirir de outra forma e uma diferença bem grande no digital. Mas eu fiz uma partilha, até não faz tanto tempo, sobre essa questão de ler e-books, ler livros físicos, e eu consumo os dois tipos, Eu tenho um leitor dedicado, então fica mais fácil. Ele já tem alguns aninhos aí, mas funciona super bem. E realmente é leve, é tranquilo, não tem interrupção. Então, quando eu fiquei sabendo dessa iniciativa, eu aproveitei, porque eu vi que, além dos muitos títulos principalmente de ficção, que eram basicamente autopublicação, pessoas que publicam seus próprios textos, e aí isso vai para vários níveis, dessa publicação que muita gente chama de independente, também tanto de gente que faz todo um trabalho editorial, quanto gente que não faz nenhum. E aí você tem que conhecer um pouco do perfil, da pessoa e da publicação para poder saber se teve alguma revisão, qual que é o trabalho gráfico ali, porque o texto pode ser muito bom, mas é importante, faz diferença ter uma produção editorial. E isso eu já ouvi de pessoas não só que atuam com edição, mas que estão aí atuando em universidades, pessoal que julga concursos, então é importante se atentar para isso. Mas dito isso, vários textos, vários assuntos, várias pessoas autoras, também entraram algumas editoras de maior porte, com grande distribuição, títulos mais conhecidos, que colocaram os títulos com descontos bem grandes, Então, assim, e-books vendendo abaixo de R$5 para livros longos, histórias completas. Então, eu adquiri algumas coisas que estavam na minha lista, aproveitei para conhecer algumas pessoas que eu ainda não tinha lido nada. E uma dessas pessoas foi o Emir Klink. Ele é um nome bem conhecido, muita gente talvez não saiba muito bem o que ele fez, Ele é um navegador que tem livros publicados já há décadas. A filha dele agora também se aventura pelos mares e também ficou um tempo no gelo, e fazendo uma invernagem lá na Antártida. A Tamara, eu já mencionei ela aqui no canal, eu gosto muito do que ela escreve, mas eu ainda não tinha lido nada do pai dela. Eu vi uma entrevista dele, já faz algum tempo, fiquei bem interessada nas partilhas de viagem, bem curiosa, pelos relatos desses bastidores. E eu aproveitei nesse momento que o livro de Pouso dos 100 Dias Entre Céu e Mar, que é uma viagem que ele fez na década ali de 1980, entrou nessa promoção e eu falei, caramba, uma super oportunidade de conhecer esse texto. Eu achava que eu ia gostar pelos relatos que eu tinha ouvido dele, porque eu acho muito curioso ler sobre esse tipo de jornada, entendendo que é uma publicação que foi pensada para um público leitor e não tanto para um perfil técnico ou muito específico só das pessoas que tenham interesse em engenharia naval ou em oceanografia ou em alguma coisa mais específica. Eu acho legais algumas dessas coisas, mas não sei se me motivaria a ler um livro inteiro sobre isso. Eu tava um pouco nessa expectativa de perceber que, assim, a narrativa da Tamara, ela vai muito para um campo das emoções, é muito a perspectiva da viagem dela, tem muitas reflexões no texto, é uma coisa muito sensível dos diários, do que ela estava vivenciando ao longo da viagem. E eu sei que algumas pessoas se incomodaram um pouco com isso, mas isso é grande parte do que eu gostei. Porque ainda mais hoje em dia que a gente tem já um universo com tantos recursos no meio digital, de mapas, de poder acompanhar fotos, com projeções tridimensionais, você acompanhar um relato que seja mais técnico ou só, aconteceu isso, a viagem foi essa, para mim ressoaria bem menos.
E eu não sabia muito bem o que esperar do texto do Amir, né? Porque por mais que a jornada seja interessante e ele dê entrevistas muito legais, a escrita dele provavelmente não seria igual à da filha. E não é mesmo, mas pelo menos esse livro eu achei bem interessante. Foi uma leitura que superou o que eu estava esperando do livro. É um dos meus favoritos desse semestre até agora, se não for o favorito. E é por isso que eu também parei para falar dele, assim. É uma publicação nacional e é uma publicação que, para quem ressoa menos com ficção, né, que é uma coisa que eu trago bastante aqui, pode ser uma alternativa interessante. É uma leitura bem fluida, assim, é um texto que ele é bem narrativo, né, ele está contando a jornada que ele fez, a viagem que ele fez. Um texto que está dividido por capítulos, né, e ele tem vários acontecimentos das vivências dele por ali. Ele traz, sim, alguns termos náuticos, ele fala das correntes ali, das regiões, né, de porto que ele saiu, qual que foi o trajeto, que animais que ele encontrou pelo caminho, fala das refeições dele, né. Uma das coisas que eu achei muito interessante sobre essa leitura é como ele compartilha do planejamento dele, da importância que isso teve, do como fez diferença ele ter se preparado para isso, né, tanto de ter colocado no papel, de ter levado um tempo. E isso me lembrou muito uma metodologia, uma abordagem que eu conheço há alguns anos, né, que foi muito bacana de conhecer, de mergulhar, e que é um pouco de referência quando eu falo desse campo de consciência ecológica. Esse é um tipo de coisa que eu sinto que está nesse caminho. Ela é chamada de Dragon Dreaming, não tem oficialmente uma tradução para o português, né, essa coisa de dragão e sonho. E ele fala muito sobre a importância de 4 quadrantes estarem em equilíbrio ao longo do desenvolvimento de um projeto, principalmente de projetos que envolvem equipes, mas eu acho que nesse do Mir, apesar de ser solo, né, principalmente nesse período da viagem em si, dá para visualizar relativamente bem a importância, né, porque ele fala que muitas vezes a gente coloca recurso demais no momento da realização, de vamos fazer o evento, vamos produzir um protótipo, mas o planejamento ele tem que estar igualmente equilibrado com isso. Então, o planejamento, ele não é só um processo técnico ou de datas, ele tem ali toda uma estratégia para pensar no plano A, no plano B, no que fazer no caso disso. Então, ele fala que, por exemplo, ele tinha refeições específicas para caso ele passasse mal, ele não tivesse acesso a cozinhar, né, ter um preparo mais fácil. Então, eles tinham pensado ali em várias estratégias, era nesse grau de planejamento, de pensar se ele tivesse que desviar, que horário que ele ia falar com as pessoas, qual era o mínimo ou máximo de dias calculado para essa viagem, entre outras coisas. Então, às vezes quando a gente vai fazer alguns projetos, seja uma coisa simples do dia a dia, né, como arrumar uma gaveta, uma área do quarto, produzir uma obra, né, pequena, ou algo grande, né, um evento, uma viagem mais longa, a gente às vezes não tem um grau de planejamento compatível com as necessidades ou que nos ajudaria a navegar melhor para aquele processo. Mas é igualmente importante também a gente ter um sonho bem definido, porque no fim das contas ele fez essa viagem porque ele decidiu que aquilo era importante, porque ele tinha uma visão para aquilo, né? Ninguém solicitou, não é um tipo de coisa que as pessoas costumam fazer, ninguém da família dele estava esperando por isso, então isso partiu de um impulso, né, que veio motivado ali por uma ideia, por um imaginário, por um propósito, e aquilo foi forte o suficiente para guiar um planejamento bem sustentado, que conseguiu dar um bom acolhimento para ele concluir essa jornada e fazer isso bem, né? Porque outras pessoas às vezes tentam quebrar limiares, provar alguns pontos, mas por falta de algum desses elementos acaba não funcionando. E outra coisa que é super importante para esse processo, né, dos 4 quadrantes é a celebração, que no caso é geralmente confundida com festa, né, com alguma coisa assim, mas não, a celebração é o endereçamento do que aconteceu, é reconhecer quais etapas foram concluídas, né, ter gratidão pelo processo, é ver o que a gente pode aprender com o que funcionou e com o que não funcionou. E eu sinto que, de certa forma, a própria publicação do livro é uma espécie de celebração, né, porque ela é um resultado de algo que foi feito, né, a partir de um sonho e de um excelente planejamento, e que depois consegue compartilhar com as pessoas esse processo, né, e trazer reflexões a respeito de etapas, que é uma outra coisa que ele faz. Então acho que para a galera que gosta de autoconhecimento, né, de trabalhar alguns itens de desenvolvimento, tem muitas reflexões nesse livro, mas para quem tem um pé atrás, né, não curte muito essas leituras de autoajuda, de autodesenvolvimento, acho que vocês podem ficar tranquilos, porque tá tudo muito colocado
dentro de um contexto de ação, assim, do que está acontecendo ali, as reflexões, né, sobre os movimentos da natureza, as nossas relações, o tempo das coisas, o movimento das águas. Então o embasamento está bem materializado ali, e as reflexões, elas são só metáforas com relação à jornada mais física que ele fez e outras jornadas que às vezes a gente vai fazer na nossa vida que não são no mar, mas que também vão ter ali os seus desafios e os seus aprendizados. Então, é um tipo de leitura que eu recomendo bastante, né? Que pode agregar bastante para quem já gosta de ler, né? Deve ser uma leitura que flui bem. Mas para quem tá com um pouco hábito, também, assim, é uma divisão em capítulos, é uma linguagem mais informal, é um texto que pode ser acessado por um público mais amplo, né? Não precisa ter conhecimentos específicos. Então, pode ser uma boa dica também para, de repente, te animar a começar alguma leitura nova. Esse tipo de leitura bem narrativa, de relação com a natureza, que traz essas reflexões, apesar de serem narrativas não ficcionais, né, e completamente pautadas numa experiência real, elas têm elementos em comum. Então, para quem pretende escrever tanto ficção quanto não ficção, tem algumas questões ali do desenvolvimento da história e da edição do texto que são parecidos e que podem nos ajudar também a fortalecer, né, a nossa visão de mundo, a reflexão, porque é um texto que também nos traz questões, ao invés de só trazer respostas, que é o que é importante a gente começar a refletir um pouco nesses dias, né, de tanto conteúdo rápido na internet que tenta acessar alguma coisa só pela superfície, parecendo que é profundo. Mas a gente precisa de águas mais fundas para poder chegar nessas profundidades, e às vezes é mais por novas questões e reflexões do que buscando respostas rápidas. Então é isso, né, pela partilha de agora. Eu te agradeço pela companhia. Se você já leu algum dos livros do Miro ou da Tamara e quiser contar nos comentários, ou se tiver alguma outra indicação nesse sentido que acha que possa ser bacana, o espaço está aberto. Te agradeço pela companhia até aqui. Se esse é um tipo de vídeo que faz sentido, o seu joinha ajuda o YouTube a entender isso, e eu também sei que tipo de conteúdo é mais legal de preparar para vocês no futuro. E te convido a conhecer as playlists, caso esteja chegando por aqui agora, né? Boas-vindas, e conhecendo outros vídeos, aproveita para seguir o canal, conhecer também a minha newsletter que está descrita lá na introdução do canal, e às vezes eu deixo alguns posts com partilhas, inclusive entrevistas da Tamara já foram para lá. Então é isso, até a próxima. Valeu!